Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A santidade não é uma opção nossa, mas um mandamento do Senhor que precisa ser cumprido para a nossa própria felicidade. Ser santo é, portanto, nosso desígnio. Deus quer que participemos da sua santidade. E o respeito pela santidade de Deus deve inspirar o respeito pelo próximo. Julga teu próximo conforme a justiça. Na primeira leitura, vemos diversas regras gerais que deveriam ser seguidas pelo povo de Israel. A enumeração é bastante vasta e afeta aspectos da vida que não perdem jamais sua atualidade, como não furtar, não enganar, não oprimir, não cometer injustiças nos juízos ou no exercício dos tribunais, não odiar, não guardar rancor. Há 2 detalhes concretos muito significativos. Não maldizer o surdo, aproveitando o que não pode ouvir, e não pôr tropeço diante do cego, que não pode ver. Quer dizer, não se aproveite da condição do seu próximo. A consignação final é bem positiva. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tem uma motivação. Eu sou o Senhor. Frase que se repete no conjunto da lei da santidade. Deus quer que sejamos santos como Ele é santo e que o honremos mais com as obras do que com os cantos e as palavras. O princípio a ser seguido em nossos dias ao ler este capítulo não é o do legalismo, mas compreender a vontade e o propósito de Deus que se revela através de cada uma dessas recomendações. A santidade não é uma opção nossa, mas um mandamento do Senhor que precisa ser cumprido para a nossa própria felicidade. Ser santo é, portanto, nosso desígnio. Assim sendo, somente com o Criador é que aprenderemos como viver a santidade. Deus quer que participemos da sua santidade. E o respeito pela santidade de Deus deve inspirar o respeito pelo próximo. As exortações negativas, não fareis isso, não fareis aquilo, seguem exortações prepositivas destinadas a construir uma sociedade humana mais fraterna. O amor pelos outros, fundamentado em Deus, edifica a comunidade humana na santidade. A nossa santidade se revela por meio das nossas ações em relação aos nossos irmãos. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. O grande distintivo dos que serão salvos no último dia é a caridade manifestada para com os irmãos. O amor a Deus, embora seja a primeira coisa que devemos querer, só acontece concretamente através do amor ao próximo. No Evangelho de hoje, o Senhor nos conta uma parábola de que Ele mesmo é protagonista. No dia do juízo, quando todos os homens e mulheres, bons e maus, se reunirem em torno dele para serem julgados, Jesus se apresentará como Rei soberano e juiz inapelável, que dará a cada um a recompensa devida ao amor que teve em vida, tanto a Deus como ao próximo.
Naquele dia tremendo, seremos julgados pelo amor, pois é ao amor que se reduz toda a lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus. Portanto, viver não é simplesmente sorrir, mas sim fazer alguém sorrir. Viver não é medir ajuda, e sim ajudar sem medida, pois Deus é o critério do bem. Viver não é somente ajudar quem está próximo, e sim estar sempre próximo para ajudar alguém. Não é somente doar um pouco, e sim doar sempre, pois nisto consiste a verdadeira vida. Não é somente compadecer-se, e sim ajudar, mesmo que por isso se torne incômodo. Os que socorrem aos necessitados são chamados justos. Isso significa que a justiça do reino não se alcança observando normas e prescrições, mas acolhendo os necessitados. Mas é interessante notar que os próprios justos não sabem quando foi que acolheram Jesus necessitado. E aí Jesus responde: toda vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus se identifica com os pequeninos, com os humildes, com os necessitados, com os humilhados. A expressão meus irmãos mais pequeninos, ela se alarga e inclui todos que na sociedade não têm lugar. Indica todos os pobres. E aqueles que são justos, os benditos de meu Pai, são todas as pessoas que acolhem o outro na total gratuidade, independentemente do fato de ser cristãos ou não. Não é Jesus que nos impedirá de entrar no reino dos céus, mas sim a nossa prática de não acolher o outro, a cegueira que nos impede de ver Jesus nos pequeninos. O pedido de esclarecimento daqueles que o Senhor chama de malditos mostra que se trata de gente comportada, de pessoas que têm uma consciência em paz. Elas estão certas de terem praticado sempre o que Deus pedia delas. Por isso elas estranham quando o juiz diz que não o acolheram. O juiz responde: todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. A omissão. Não fizeram coisas más, apenas deixaram de praticar o bem aos pequeninos e de acolher os necessitados. E segue a sentença final: estes vão para o fogo eterno e os justos para a vida eterna. Não precisamos fazer mais do que isso. Acolher o irmão como se fosse o próprio Cristo. Basta-nos somente aproveitar as oportunidades que surgem na vida e a todo momento e não deixar o bem para fazer depois. No final, não poderemos dizer que não conhecemos a receita nem o caminho para o reino de Deus, porque o próprio Deus, o próprio Cristo, nos dá todas as dicas antecipadamente. Perseguir a santidade é perseguir a vivência do amor para com os nossos irmãos e irmãs, mesmo que sejam eles os piores e os mais marginalizados do mundo. Não nos adiantará nada praticar o amor somente com aqueles de quem gostamos ou admiramos, porque Deus é o Pai de todos e por isso somos todos irmãos e irmãs. Que hoje Deus nos dê essa capacidade de amar, esse amor que nos fará ganhar a vida eterna pela fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.